uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Acabou a mamata. Eu vivi pra ver esse momento. Muito obrigado, muito obrigado. Chegou o apocalipse. Não, paraíso. O professor Ricardo tava reclamando que esse governo não tinha um projeto concreto. Tá aí, acabou. Dizendo que esse governo não faz nada, esse governo faz tudo. Vocês que são do contra aí, ó, monte seu coletivo pra concorrer na eleição, porque o presidente tá detonando. Isso aí. Uma palma de salva pra essa declaração dele. Uma. Sincronizada, por favor. Não, vai de só uma novo, palma. vai de novo. Sincronizada. Sincronizada. Não, mas sem contar 1, 2, 3. Que essa coisa é infantil. Pra isso, é? Pra bater palma. Vai, Claro, lógico. vai. É o nosso presidente. Nosso presidente. Ele acabou com a corrupção. Você tá torcendo Assim contra. tá tu não bate, eu não bato também. Sincronizada, bora. Eu sou do contra. Só consigo sincronizar se o negócio for real. Está no ar o Povo de Humanas, um podcast com sérios problemas de coordenação motora. Comigo, Jason Chanchão, Jorge Lobo, Ricardo Correia e ele, o DJ, produtor musical, DJ Arthur Finizola. Na mesma linha de Cleiton Rasta, DJ Boca e DJ Tupá. O programa de hoje é uma homenagem a Dalva de Castro, líder cultural de Piaçabuçu, falecida esta semana, enquanto gravamos, uma figura muito importante para a cultura alagoana, responsável pelo Grupo Caçoar e por outras iniciativas que fizeram com que jovens inteiros, de uma geração inteira, pudessem conhecer arte e cultura e serem defensores do Rio São Francisco. Morreu uma importante líder cultural alagoana, nordestina, e é em homenagem a ela este podcast. Beleza, minha gente? Boa. Vamos em frente. Está no ar o Povo de Humanas em sua edição de número 15 programas aí, deixando o nosso legado. Um baile de debutante. Exatamente. Se você fosse escolher uma pessoa para entrar com você no baile de debutante, Jason Chanchão, quem seria? De qual sexo? Tanto faz. Tanto faz. Me diga, pensem rápido uma pessoa que seria, porque não é nosso programa de número William 15. Bonner. Pô, Número você 15. queria entrar no debutante com o William Bonner? Imagina ele falando boa noite, a gente dançando uma valsa. Sabia que a minha mãe responde boa noite pro William Bonner quando ele dá boa Claro, noite? tá 70% dos Ela é brasileiros educada. fazem isso. Tá ligado? Ela não te ensinou isso, não? Selecionou já? Selecionei. Quem Pra seria? mim, a atriz mais bonita, minha crush eterna, é a Maria Flor. Maria Flor? Boa. Quem seria? Xuxa. Xuxa? Xuxa. Baile de E a debutante. Xaxa? E a Xaxa? Tá no A Atlético. Xaxa não. A Xaxa não? Xuxa, a Xaxa não? Repita rápido. Xuxa, a Xaxa fez xixi no chão. Xuxa, a Xaxa fez xixi. Os caras. Repita rápido. Chanchão, tu viu a Xuxa, a Xaxa fez xixi no chão. Xanchão, tu viu a Xaxa fez xixi no chão? Está no ar. Aproveite, Ricardo, que você está falando. Daqui a pouco, Arthur, eu quero saber quem é que entraria no baile debutante com você, viu? Aproveite, Ricardo, que você está falando e inicie o nosso podcast com notícias do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos de Copa e de Cruz. Vamos começar o nosso podcast número 15, né? Salve. Ou seja, nós temos agora mais episódios do que ouvintes. Olha aí que coisa boa. Legal, Na legal. verdade, a gente já tem isso desde o primeiro, né? É, exatamente. Você menosprezar a galera que nos assiste. Jamais, Um jamais. dia vão ficar magoados e não vão assistir mais. É Vamos verdade, deixar de assistir. vamos parar de zoar o pessoal. Quem não ouve vai deixar de ouvir, mas vai lá. É. Vai lá. O Correio Brasiliense lançou a notícia falando que a UNB suspende o seu vestibular em 2020 e o Enem será a única forma de ingresso. Então, a comissão do vestibular, a CEP, ela está avaliando ainda como será o peso dessa prova do Enem e também como serão os vestibulares para as carreiras específicas. E isso tudo deve acontecer no ano de 2021, juntamente com a prova do Enem, para ingresso a partir do ano que vem. É, tem um lado bom e um lado ruim nessa notícia. Professor, não estou estudando para o Enem, estava estudando só para o UNB. Deu ruim. Deu ruim, agora deu ruim. Agora deu ruim. O edital será lançado na próxima semana. Ele será gratuito e online. Então, quem tiver interessado pode fazer a inscrição aí da prova da UNB. Boa, senhoras e senhores. Rapaz, ali tem tudo, né? Abre-se uma porta, fecha uma porta, abre uma janela. Exame Nacional do Ensino Médio. Não contem com o fim do Enem, porque pelo jeito que a carruagem vai,
E nem deve contar, porque o Enem é a ferramenta de acesso à universidade mais democrática que já inventaram nesse país. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Povo de Humanas. Esta foi a primeira notícia de educação. Este podcast é dividido em setores. Nós falamos de Enem, educação, notícias, damos dicas de leitura, dicas de entretenimento para o nosso pequeno público ouvinte, que é pequeno, mas é fiel e cresce. Todos fofinhos, aqueles 7 que nos escutam. Olha, um beijo pra todos. Um beijo para vocês, aquele abraço para quem hoje, aquele abraço para o Felipe Condezeles, que está sempre nos ouvindo, aquele abraço para Duda, aquele abraço para o Kaique, que deu a melhor definição do professor Ricardo Corrêa que alguém já viu. Assista os podcasts anteriores que você vai ouvir, né, no caso, e ver esta definição. E para todo mundo que está dedicando um pouquinho do seu tempo a ver estes professores conversando, trocando uma ideia neste podcast, que é um podcast direcionado, né? Uma miscelânea de notícias e sincroniza várias opiniões e informações ao redor de temas. No fim das contas, isso aqui é uma grande crônica das coisas que a gente acha interessante, que devem ser compartilhadas e filtradas. Nós somos, de fato, um filtro de uma série de notícias. Vamos partir agora para o tópico da educação. Começamos com ele, que está muito feliz. Queria mandar um abraço para nosso ouvinte Tami também, um ouvinte especial que nós ganhamos recentemente. Beleza? Que eu tenho certeza que vai ouvir este podcast também. Professor Jorge Wolff. Salve. Ele. Salve. Esse rapaz é um problema. Professor Jorge Lobo, o que foi que aconteceu com você essa semana durante a aula de humanas aí? Você pode dizer, porque você está um pouco cansado. Cara, você... Não queria que você dissesse. Não posso interromper você, desculpa. Por favor, Xanxa, conte pra mim essa semana o que aconteceu. O que é que não aconteceu, né? Eu disse, Jorge, eu vou dar aula em 40 minutos. Beleza. Se a aula começa 2 horas, quando é que dá 40 minutos? É 2h40. 2h40, impreterivelmente eu acabo a aula. Porque Jorge, você é um relógio suíço. Na verdade é porque eu tenho um relógio aqui do computador. Eu vou marcando aqui o que eu tô falando, vai chegando. Deu 2h40, Jorge. Gente, olha só, o professor Jorge, ele vai entrar, viu, na ligação, só um segundinho. Aí eu peguei o celular pra ligar pro Jorge, só que eu esqueci que a câmera tava ligada. O som tava desligado, mas ainda bem que ele não me atendeu. Aí liguei pro Ricardo, liguei pro Henrique, que são as pessoas que trabalham aqui falando com todo no mundo. Cursinho. Ele tá com o Tainan lá fora, que não é aquele Aí eu cara. falei assim, Jorge... Aí depois da minha cabeça, se ele não tá atendendo, ele também não vai escutar. Morreu, Jorge morreu. Mas ele voltou. O que foi que aconteceu, Jorgeão? Você tava muito cansado. Bicho, eu vou ter que fazer uma meia-culpa aqui. Eu tava com o estúdio todo pronto, eu tava aqui nos estúdios passarinho. Não, ele estava exatamente na cadeira, na frente da câmera, pronto pra dar aula. Dormiu. Dormi na aula, velho. Meu irmão, ele deu um prego, velho. Porra, já vi dei uma aluno dormir na minha pescada, aula, mas bicho, o próprio parceiro Ele tava que assistindo a trabalha- tua aula. É isso que eu ia dizer agora. Eu puxei esse assunto pra falar isso. O Jorge dormiu na tua aula, otário. Tava cansadinho, velho. Aí eu tava... Quando Você falando de começou a aula, filosofia... eu fiquei assim na cadeira, relaxando. Aí eu disse, pô, falta 5 minutos sem eu ficar ligado, que agora é minha vez. E eu dei aquela pescada e dormi. Então, tipo, 5 então a minutos, partir já de fui agora, pro já computador. fique sabendo aí, nossos ouvintes. Tá com problema de insônia? Venha pra Humanas em Foco. Matrículas abertas a partir de novembro. Mas imagina essa voz macia e aveludada E do olha, professor Xanchão mas aqui foi no uma seu pescada. ouvido Mas dizendo... o cara tá... Se você é de outro canto do país, você também pode assinar a nossa plataforma. Você pode 24 horas por dia Exatamente. ouvir minha voz e dormir. Tirim! Não é jabá, viu? Não é jabá. Mas olha, a gente fala isso, mas a gente fala isso em tom de brincadeira, mas é porque a produtividade e o nível de trabalho aumentou muito, né, meu irmão? Aumentou demais. E aí o Jorjão deu uma pescada, assim, e isso acontece comigo também de vez em quando, só que nunca... Porque eu sou mais esperto, eu boto o despertador Boa. e deixo o microfone mudo antes da aula do outro. Bicho, jura tu, foi nos 5 minutos finais Mas da eu aula. sei, eu tava aqui. Eu dei a pescadinha, acordei 5 minutos atrasado. Foi. Perdi 5 minutos da minha aula. Eu acordei, tipo, desorientado, com mensagem, ligação, a coisa toda. E eu fiquei, caramba, que... Agora é que engraçado, merda, porque liga um velho. botão no bicho, ele sai falando, porque a aula não foi ruim, o cara maluco começou, ele acordou, já acordou não. na aula. Não, eu acordei, já tava o slide pronto. Eu tinha que falar de Grécia e Roma. Eu Tava sabia que, pô, tudo essa pronto. Fui treinado Revisando- pra isso, né? Já foi treinado para isso. Notícias de educação com o professor Jorge Lobão. Tirando do paupérrimo para dar ao pobre, texto da revista Piauí, escrito pelo jornalista Demétrio Weber, doutor em Direitos Humanos, que faz uma análise profunda sobre a aplicação do Fundeb nos municípios brasileiros. Me chamou a atenção aqui a análise que ele faz. Não? Mais de 2.500 redes de ensino municipais funcionam em condições de subfinanciamento educacional crítico. Cerca de 46% das cidades brasileiras, de acordo com Todos pela Educação, uma organização não governamental. No desenho do novo Fundeb, o governo federal vai aumentar o aporte de verbas até o ano de 2026 e chamou a atenção o caso do município de Buriti, no interior do Maranhão. Uma cidadezinha de 28 mil habitantes que, após um estudo da Câmara dos Deputados, né,
constatou-se que o financiamento lá é de R$ 2.900 por ano por aluno, cerca de R$ 250 por mês para cada aluno, um dos municípios mais pobres. A tendência com o desenho do novo Fundeb, com o repasse de verbas federais, que vai dobrar até 2026, é que essa situação de subfinanciamento diminua. Nós já debatemos diversas vezes o papel do Fundeb aqui na educação, o papel do Fundeb nas prefeituras. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, para quem não está ligado. Desenvolvimento da Educação Básica. E o lance nós já temos o novo Fundeb, só que é um Fundeb que nós esmiuçamos nesse podcast diversas vezes, está sob risco de perder bilhões de reais para financiar outros programas do governo federal. Então, nós estamos novamente entre a cruz e a espada falando sobre o financiamento da educação e a manutenção do teto de gastos. É importante que, nos próximos anos, aumente-se o investimento tanto dos estados quanto do governo federal para a educação básica, para consertar estas desigualdades no ensino. Essa Ricardo notícia tinha falado sobre isso quando falava sobre... Desculpa interromper. O Ricardo tinha falado sobre isso quando falava sobre a briga que houve para essa aprovação do novo Fundeb. Mas eu acho interessante que as pessoas leiam o texto que você está indicando. Continue. Sim, o link vai estar disponível nos comentários, né? Aqui embaixo, aqui no YouTube, você que está nos assistindo pelo YouTube. E vai estar também na nossa plataforma do Telegram, caso você nos acompanhe aí em outras redes sociais, não rastreadas pelo Mark Zuckerberg. Então, senhoras e senhores, é importante que a gente consiga sempre trazer esse debate, que a gente consiga sempre elevar essa problemática e que a gente consiga tirar esse fantasma da austeridade fiscal da mesa do debate sobre a educação. Porque senão nós vamos continuar vindo toda semana falar dos mesmos problemas estruturais, falar das mesmas coisas que não vão mudar de uma semana para outra, mas é importante que o debate esteja vivo e que os nossos ouvintes possam levar isso para suas casas para entender a importância de se discutir educação, mas também de se discutir o orçamento público federal. E a todo momento o governo federal ele fala sobre isso, ele fala da troca de investimentos e ele fala da retirada de verbas à educação. Parece uma repetição. Só que não é uma repetição que está acontecendo. O Jorge ele não está lendo a mesma matéria, a mesma notícia da semana passada ou da semana retrasada. Esse déjà-vu acontece comigo também quando estou preparando o roteiro. Porque, na verdade, uma mentira contada diversas vezes tende a virar uma verdade para a sociedade. Então, por isso que há um exercício do governo de reproduzir o tempo inteiro que ele está em um momento de crise, que não tem dinheiro e que por isso precisa realocar investimentos no setor social. Tirar 8 e o bilhões setor de reais social que nós estamos falando é a educação. Então, por isso é que o Jorge traz toda semana questões sobre o Fundeb. Se você acha que você não tem muita coisa a ver com isso, porque você paga a sua escola privada ou alguma coisa assim, cuidado, nós não sabemos como será o futuro desse país. Muito provavelmente você não conseguirá manter o mesmo padrão econômico e social que seus pais lhe deram e muito provavelmente você pode depender da educação pública. Como nós já dependemos muito da saúde pública também, vamos depender ainda mais da educação pública. Então isso pode te afetar, não hoje, não amanhã, mas com certeza em um período de tempo mais breve do que você mesmo imagina. Senhoras e senhores, pensem rápido. Quando o país empobrece, a tendência é a concentração de riquezas se acentuar na mão de um pequeno grupo e mais pessoas empobrecerem. Então, mais pessoas significa mais pessoas. Mais pobres, mais classe média que fica pobre, mais patrimônio que decai nas famílias brasileiras. Mais pobres que viram paupérrimos, assim que vão encontrar um serviço mais sucateado, que vai reproduzir a lógica de uma educação problemática. E é esse ciclo que a gente vem aqui toda semana discursar contra. Gira, chancha, educação. Saiu a notícia no dia 6/10/2020. Conselho Nacional de Educação aprova juntar anos letivos de 2020 e 2021 em ensino remoto até o fim do ano que vem. O Ministério da Educação precisa aprovar o texto que inclui possibilidade de que estados e municípios juntem os anos letivos de 2020 e 2021 e que os estudantes do terceiro ano do ensino médio tenham um ano letivo suplementar. Essa matéria é uma matéria que saiu no G1 sobre o Conselho Nacional de Educação, que aprovou as aulas remotas até 2021 e essa possibilidade de se unificar os anos, abrindo mão também do processo de reprovação, que já é algo que a gente debatia aqui em alguns podcasts, alguns episódios anteriores.
Mas tem uma brecha também. Primeiro, essa determinação, que é uma orientação do Conselho Nacional de Educação, ela vale para todas as modalidades de ensino. Modalidades que eu quero dizer, tanto o ensino público como o ensino privado, no caso, mas que também está submetida às... Primeiro, o MEC precisa aprovar, e também está submetida às regras do Estado. Então, por exemplo, um Estado da Federação, ele pode aprovar ou cumprir essa determinação ou não, que é interessante, porque parece muito um discurso, não vou dizer um discurso de faz de conta, mas algo para mostrar que há uma preocupação com a volta às aulas, há um projeto, mas que os estados eles não ficam submetidos a essa regra. Obviamente, temos que pensar as nuances disso daí. O Brasil é um país de dimensões continentais, cada estado tem uma realidade diferente. A gente está vendo aqui na pandemia, existem estados que demoraram mais, o número de mortes diminuir, o número de contágios, enfim. Eu acho que tem que também ter essa sensibilidade. Mas, enfim, essa situação que nós temos aí, o Conselho Nacional indica isso para que as aulas possam se manter remotas até 2021, regularmente, e que os estados e o MEC vejam a validade e a possibilidade da aplicação desta regra. Ricardo? Eu gosto muito dessa abordagem, porque eu acho que seria a melhor solução, realmente, você juntar os 2 anos no ano que vem. Só tem um agravante, um problema. Quando começarão as aulas no ano que vem? Porque você ainda precisa ter... No ano que vem. Quando? No ano que vem. Então, mas aí se começar no meio do ano... Minha cabeça ainda tá em março do ano passado. Então, e aí assim, se as aulas começarem em maio de 2020, você teria 6 meses para completar 2 anos. Aí começa a ficar complicado, de fato. Aí na verdade vira um turbilhão de coisas. Se você estabelece um critério, pelo menos para o terceiro ano, vamos dizer assim, o Enem, e depois eles terem 20 dias, 30 dias de férias, o mínimo possível é dar as aulas começarem em março. Mas pensando veja, por esse eu critério, acho que Mas aulas... se não tem vacina, como é que você vai começar as aulas em março? Não, eu tô dizendo, o ano letivo, se começar em março, mesmo que seja de forma remota, eu tô dizendo uma forma de organização das séries, entendeu? Não é de voltar pra sala de aula em março. Eu também tô favorável às aulas permanecerem remotas nos cantos mais extremos, nos cantos onde Enquanto tiverem não as houver piores vacina, situações. meu irmão. Eu tô pensando assim o seguinte, no lance de juntar as 2 séries. Do terceiro ano ainda tem mais um ano subsequente, porque muitas coisas foram perdidas. E não vão conseguir ser repostas até o Enem. Então peraí, a ideia de você colocar 2 anos em um não é presencial, ainda pode ser remoto. Isso. Não, então aí remoto não vale a pena você fazer 2 anos em um. Você pode continuar do jeito que tá agora. Exato. Porque o que vai mudar da estrutura remota pro ano que vem do que nós temos hoje? Mas acontece que demorou-se demais para se montar a estrutura remota. Isso. Então, as escolas públicas estavam paradas, meu irmão. As particulares continuaram. E aí, juntar 2 anos em um tem a ver muito mais com a situação do ensino público. Não, mas aí só vai valer a pena se tiver uma infraestrutura sendo preparada agora para 2021 começar remotamente para todo mundo. Mas aí, o texto ele está acontecendo isso? Está acontecendo isso? Tecnicamente, aí vai variar de estado para estado. Mas aí é preciso mostrar e varia de estado para estado, como o Jorge acabou de dizer. Bom, segundo a resolução do Conselho Nacional de Educação, reportada aqui pelo Nexo Jornal, em matéria publicada no dia 7 de outubro, a organização dos calendários 2020-21, com a possibilidade de fusão dos 2 anos letivos e um ano suplementar para o terceiro ano, além da reorganização dos currículos em universidades públicas e particulares, a inclusão das atividades online na carga horária, então a gente vai conviver com a realidade do ensino híbrido, como o professor Chanchão falou. A reposição das aulas perdidas também está prevista para acontecer aí no calendário dos próximos anos. E a obrigatoriedade do controle de frequência e a definição dos critérios. A gente vai ter agora uma definição de critérios para aprovação e reprovação. Então, basicamente, o Conselho está jogando para o ano que vem. Então, o ano letivo de 2020 vai ser solucionado em 2021, mas, como o Ricardo bem falou, ele está deixando para depois para ver. A gente ainda tem muita incerteza pela frente, o ano ainda vai virar, a gente não sabe quando vem vacina, a gente não sabe de muita coisa, a gente está muito no escuro, mas o que você trouxe é muito importante. Agora a gente tem uma luz, agora a gente tem um guia que já está sendo planejado para que a gente, como professor... Pelo menos alguém aluno... acendeu uma lanterna. Esse texto, ele acende uma lanterna. Por isso que eu gostei da ideia. Sim, sim. Tivemos a volta das aulas aqui na UFAL, não foi? Tá pra voltar agora, tá uma barbárie, assim, eu tô vendo o ex-aluno. Tá uma bagaceira isso aí. Ex-aluno, porque assim, teve professor que não fez a ementa, não quer voltar à aula EAD, é toda uma problemática. O PLE, período letivo excepcional. Mas aí o professor decidiu por ele mesmo que ele não vai fazer ementa pra voltar? Bom,
Não, é o que eu tô vendo. Eu tô pegando assim. Não vou voltar, não quero dar aula EAD. Peraí, meu irmão. Mas existe uma série de discussões sobre isso, né? Não é só a vontade do professor, é uma posição também. Como diz Raimundo. Sobre o que significa a universidade, sobre o que é dar aula EAD. Tem toda uma discussão por trás. Porque a aula na universidade não é como a gente que reproduz um conteúdo. Tem toda uma série de dificuldades. Quer dizer, algumas, né? Porque tem algumas coisas que... Algumas, né? Mas você também tem representações, né? Então você tem um sindicato. O que o sindicato está deliberando? Qual foi a reunião que teve do sindicato com a sua base? A partir daí, mesmo que eu discorde, eu vou ter que acatar uma decisão, seja ela mas aí volta o sindicato... à aula ou não. Então, mas aí o que acontece é o seguinte, mesmo o sindicato decidindo para voltar, alguns professores agem sozinhos, assim, como se eles fossem... A verdade é essa. Tem toda essa discussão que o Xanxão falou? Tem. Mas tem alguns professores que agem como se eles fossem donos do negócio. Eles são servidores públicos. É como diz o ditado. Pau é pau, pedra é pedra, oricuri é coco verde. Gostei dessa frase, Jorge, que ela não tem nada a ver com o que a gente tava falando. Mas eu acho que é melhor a gente andar. É melhor a gente andar. Vamos andar. Ricardo, você tem notícia de educação? Eu passo pro próximo. Tem notícia Manda notícia da educação, Ricardo Correia. Aliás, é uma notícia que, assim, vai abalar as estruturas, que vocês vão observar, caramba, nunca pensei nisso. Porra, saiu no Estadão. Saiu no Estadão. Olha a fonte, Estadão. Boa. No blog Colégio Santa Maria. Não é aquelas fontes que você gosta de botar aqui, não, o Fuxico. Não. É Estadão agora. Agora é fonte séria. Nunca no blog Colégio Santa Maria. O título é Pandemia exige autonomia dos estudantes. Boa, cara. Olha aí, revolucionário, né? Descobriram agora que Sherlock. Há 500 anos os estudantes brasileiros buscam... porra. Mas eu queria dizer que desde quando Pedro Álvares Cabral pôs os primeiros pés aqui no Brasil, já estava dada essa condição de autonomia. E aí começa a falar assim, porque os estudantes agora têm que ser muito mais disciplinados, porque eles têm que ter um cronograma de estudo. E quando foi que isso não era necessário? Antes era bagunça, tá ligado? Antes era qualquer coisa. É por isso que a Xuxa chega lá e diz, senta lá, Cláudia. Dos mesmos autores de Caetano Veloso estaciona o carro no Leblon, estudantes têm que ser autônomos. Isso saiu no Estadão, gente. Um dos maiores veículos de comunicação do Brasil. Isso daí é pressão do chefe. Tem que ter pauta. Tem que colocar alguma coisa. Coloca alguma coisa. Bora olhar. Não, o que me deixa mais surpreso dessa notícia é que um professor com cacife aí de mais de 20 anos de sala de aula, o homem que já tem seus cabelos grisalhos pelo tempo, pagou pra assinar o Estadão, derrubou o paywall. O Ricardo é assinante do Estadão. Trouxe uma notícia dessa e a gente simplesmente desdenhou ela, tá ligado? Atenção, Estadão. O assinante tá insatisfeito. É lógico, pô. Mandar uma notícia dessa. Ô, Jorjão, você é assinante de alguma coisa? Eu sou assinante de algumas revistas e alguns veículos de informação, porque eu sinto que eu preciso disso pra preparar minhas aulas. Estadão não, né? Estadão não. Tá o que é que você faz? Estadão não. Qual é aquela dica de site que você sempre dá, Jorjão? Gente, não pode não, olha aí. Melhor não. Nada a ver, mas... Mistério. Ele já até falou, né? Aí, mas tudo bem. Se você não pegou, volta aí a fita que você consegue ver. Exatamente. Vamos volta passar para... Rebobina a fita. Rebobina a fita. Porque eu sou dessa época. Eu sou dessa época. Volta a fita. Você não vai pagar multa. Irmão. Eu sou o decano dessa mesa. Por favor, me respeitem. Respeitem os meus cabelos brancos. Beleza. Tu é o Dias Toffoli. Você sabe que essa frase é respeito aos meus cabelos. O decano é o Celso de Mello. Não, então, mas o presidente é o Xanxão, que ele é o Dias Toffoli. Agora é o Luiz Fux. Vocês agora, sabem que tu é o Luiz Fux, tem esse cabelo mais coisado, tu é o Luiz Fux. Aqui é a mesa do Supremo. A gente não tá deixando o Arthur essa falar. frase, ela tem uma vírgula, né? Respeito meus cabelos, vírgulas, brancos. Essa é a música do Chico César. Respeitem meus cabelos, vírgula, brancos. Entendeu? Entendi, claro. Eu também, enfim. Não tem, a gente chegou num ponto interessante, que a gente tá naquele ponto do debate em que a gente tá em lugar nenhum. Exatamente, eu tenho essa... Que a razão disso tudo é o motivo disso mesmo. Gente, vamos todo mundo olhar pro abismo, que o abismo olha pra você na mesma intensidade. Exatamente, porque é aquela história do Heráclito de Éfeso, né? Tudo flui, tá ligado? Tudo muda. E aquela mesma história do Nelson Ned. Mas tudo passa, tudo passará. Notícias. Bolinha vai, bolinha vem. Bolinha vai, bolinha vem é a frase do Ricardo. Quando você agride ele agride você também, tá ligado? Aí o Ricardo faz, não mexa comigo não. Bolinha vai, bolinha vem. Onde é que você aprendeu essa já tá no nível de exposição. Com a Inês Brasil, se me atacar, eu vou atacar. Aonde não, né?
Não é onde não, é quando ele aprendeu essa Quando gíria, bolinha vai, bolinha vem. Como Devia assim, ter uns 5 aninhos, devia O não. negócio de trocar bolinha, ele devia ter uns 5 anos. Olha, preste atenção, professor Ricardo Corrêa. O senhor está fazendo doutorado em educação. O senhor tem que me dar notícias. Me dê notícias. Na verdade, eu não quero começar por você, Ricardo. Vou deixar você respirar agora. Xanxa, você tem uma notícia para me dar? Saímos da pauta educação, vamos para notícias em geral. Notícias, giro de notícias no Povo de Humanas. Tenho sim. Tem uma notícia aqui do Estadão. Uma pausa dramática. E a hipocrisia! Aqui o Estadão, mas a notícia é legal pra gente refletir um pouco. Diz assim, ó: 2/5 da população mantém isolamento. 6,3 milhões de estudantes não tiveram atividades. Em meio à pandemia do Covid, 2/5 da população brasileira ainda mantém o isolamento. A gente tava até conversando, a gente tava tomando um café agora, dizendo assim, ó, aqui em Maceió acabou, viu? Assim, já tem algumas semanas, mas tá... Assim, cidade normal. Agora nós estamos passando aqui em Maceió, pelo menos os cantos que eu minimamente tenho que frequentar, supermercado um pouco menos. Mas assim, quando eu passo em algum bar, alguma coisa, nós estamos passando para a outra fase, que é usar máscara é meio vergonhoso, porque já tem uma galera aí andando para lá e para cá. Nos bares. Sem máscara total. Então veja, 1/5 da população brasileira ainda mantém o isolamento. 2/5, desculpa, a resistência ainda mantém o isolamento. Óbvio que essa notícia tem uma pressão econômica, da volta das atividades econômicas, enfim, da volta da abertura dos bares, tal, não sei o que, e também tem um negócio meio psicológico, né? Ninguém aguenta ficar 6 meses trancafiado dentro de casa, ainda que entenda. Eu tô falando isso porque eu sofro uma pressão, eu moro com uma pessoa que ela é de grupo de risco, minha mãe tem 70 aninhos aí, então eu tenho que me manter em um certo isolamento. Mas também você tá com a pressão e se desisolar um pouquinho, romper, digamos assim, não significa que você vai pro meio do bar, trocar uma ideia com todo mundo, ficar bebendo, num ambiente fechado, que nem um maluco. Todo mundo sem máscara. Expondo as pessoas a risco. Mas a galera parece que deu uma pirada mesmo, meu irmão. Não, e assim, é muito pouco da população brasileira. Então, assim, você não tem de fato uma quarentena. E é por isso que o Brasil é o país que está demorando mais tempo para ter um retorno de todas as suas atividades. Inclusive, tem alguns estudiosos que dizem que é por isso que no Brasil a gente não teve aquele negócio de ter 2 picos, porque assim, nunca foi respeitado com tanto. Não teve um isolamento Não forte. vai ter uma segunda onda antes de terminar a primeira. Você Porque vai já ter a emendou segunda uma com a onda. outra. Exato. Nós atingimos a funesta marca de 150 mil pessoas vitimadas pela Covid-19. Nós somos o segundo país do mundo em número de óbitos, apenas atrás dos Estados Unidos da América. E nós temos uma proporção de óbitos infinitamente superior ao nosso coeficiente populacional em relação à população mundial. Nós não adotamos medidas restritivas, nosso Ministério da Saúde foi caótico, isso a gente falou nos primeiros episódios, né, algumas semanas atrás, estamos aí no 15º episódio do nosso podcast, e eu ainda não aprendi a falar direito no microfone, mas vamos em frente. Nós não tivemos ministros da saúde decentes, nós demitimos Luiz Henrique Mandetta, nós demitimos Nelson Teich, o breve, que passou menos de um mês no cargo, e nós colocamos o ministro interino Eduardo Pazuello, cuja única experiência é em distribuição de munição. Troque munição por cloroquina e você vai ver a situação do Brasil. E ele nem sabe para que serve o SUS. Não conhecia o SUS. E coincidentemente ou não, os 2 países onde mais tiveram infectados e mortos, Brasil e Estados Unidos, em números absolutos, são os 2 países onde tem os 2 presidentes negacionistas e os 2 presidentes que se contaminaram também pela Covid por conta da sua irresponsabilidade, né? Mas falando nisso, o Trump usou cloroquina no tratamento dele? Usou muito. Usou muito. Ele usou foi um kit de vitamina, aminoácido, anticoagulante, 3 dias no hospital, radiografou, foi tudo e nada de cloroquina. Cloroquina só é viagem daqui, minha gente. Não, viagem de lá também, mas... Tô revoltado. Viagem de lá, mas não foi viagem dele não, né? Ele com ele não foi viagem dele não, né? Ele manda só os seguidores. É só o venha a nós, nada do vosso reino. É só ver o dilema das redes que você entende. Cloroquina dos outros é refresco. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É só ver o dilema das redes que você se liga lá. O Ricardo indicou bem agora. Vamos para notícias. Eu quero ver... Ô, Arthur Finizola, falar em notícia. Tem uma notícia de streamings aí. O que é que vai acontecer com Saiu um pouquinho desse ambiente aí nebuloso. Tá muito política. pesado, meu irmão. Me deu uma notícia mais leve, velho. Então, o Oscar 2021 aceitará filmes lançados somente por streaming, né? A Netflix vinha guerreando aí já de uns anos pra cá, né? Tentando emplacar alguns bons filmes, mas não estava conseguindo porque o argumento da galera do Oscar é, não, tem que lançar no cinema. Pra concorrer tem que estar no cinema. Né? Só que agora a gente não tem cinema aberto, né? As coisas estão engateando aí nesse sentido, né? Então o Oscar resolveu abrir. Então filmes aí como o Xanxão gosta, né? Destacamento Blood pode ser
de repente está entrando aí nas indicações, né? Mas vai ser uma categoria à parte ou vai entrar nas A categorias ideia é concorrer, tradicionais? Não, é tradicional. A ideia é concorrer, a ideia é que filme de streaming deixe de receber o rótulo de streaming e passe a ser tratado como cinema normal. Porque na verdade já estava tendo essa entrada, né? Porque tem muito Green filme. Book não lançou no cinema. Green Book é Netflix, né? Só não lembro. Não. Chegou a lançar no cinema. Mas qual foi? Mas tem filmes que o que acontece é um processo de lançamento concomitante nos cinemas e no streaming ao mesmo tempo. Que é aquele daquele A galera completa. Roma. A galera E tem completa. aquele dos dois coroas lá, famosão. Os dois papas? Os dois coroas são dois papas. Pode deixar essa daí, então. Mas parece que foi esse, é a série, rapaz. Não, é filme, é um filme. filme. É um filme. Mas ele é só da Netflix. Então, mas é a estratégia... Porra, que confusão de referência agora nesse podcast. A estratégia da Netflix era exatamente essa que o Tainan estava falando, né? Então vamos lançar concomitante. Vai lançar no streaming, sim, no nosso calendário, mas a gente vai ter que lançar no cinema para poder concorrer, né? Só que agora a indústria está querendo lançar direto no streaming mesmo. Alguns filmes, para não ter que lançar em 2021, 2022, Sim. estão colocando para o streaming. Então tem que entrar. Falar em indústria do cinema, vocês viram o caso da pipoca na França? Pipoca? Não. O caso da pipoca, o negócio é o seguinte, na França, os cinemas foram autorizados a reabrir em algumas regiões. França. Só que as redes de cinema se recusaram. Boa. Por quê? Porque pode passar o filme, mas não pode vender pipoca. Não pode vender comida. Ah, E você entendeu? aí Lá? você E aí, tira- veja só. E aí, entenda. O que é que dá lucro ao cinema? a Às redes de pipoca. cinema? A pipoca. Porque pipoca, meu irmão, é caro demais, né? Então, aí veja, a galera se recusou a abrir. A pipoca é mais cara do que pra assistir o filme, gente. Entenda. Por isso que eu vou na- Quanto é um quilo de milho? Por isso que eu vou na pessoas dizem, Americanas antes. como é que uma rede de cinema se recusa a abrir? Gente, porque eles não ganham dinheiro com ingresso. Os caras... Inclusive, tem algumas redes de cinema aqui do Brasil que os caras são donos de fazenda que produz o quê? Milho. Milho, velho. Commodity. Commodity, meu irmão. Então, quer dizer, o mercado do cinema, ele corre paralelamente ao mercado da pipoca. Acabou o milho? Acabou a pipoca. Acabou a pipoca. Acabou o cinema. Acabou o cinema, acabou o milho. cinema. Acabou... Aí o cara faz, tá nem Tudo faz mentira. sentido. Sabe o que é isso? Isso é o 4, capitalismo 5 mil. desmoronando. Ou vende-se pipoca ou paramos o Brasil. Bicho, Paramos a França, mas né? faz a conta aí, porque o direito autoral, e aí a exibição do filme e tal, tem aquela coisa que pega um pouquinho, o dinheiro do ingresso mesmo. Por que você vai numa sala de cinema, tá lá o filme sendo exibido e tá só você lá? Todo mundo já aconteceu com todo mundo isso aqui. Já Sim, dormi. dependendo da sessão. Não, sim. depende, você chega numa terça-feira no cinema, tá você e 10 três... horas da noite. 10 horas da noite, tá você e 3 pessoas lá. É. Como Um amigo meu possível nunca foi manter... sozinho ao cinema. Como é possível manter isso? Vendendo pipoca. Vendendo pipoca, porque a bomboniere do cinema sustenta os cinemas, velho. É muito simples, velho. Quanto é um quilo de milho, quanto é um saco de pipoca no cinema? Exato. Aí é verdade. E eles botam algumas substâncias também na pipoca que é pra você ficar viciado na pipoca. Aí você vai comprando Aí é mais viagem do pipoca, né? Ricardo, né? Eu recebi essa informação no WhatsApp Zap? do grupo da família. No grupo, não, foi no grupo Flamengo até morrer. Flamengo Zona Norte. Flamengo Zona Norte. Muito bem. Esse podcast Aproveita. tem um compromisso com a verdade peronomútil. É, esse A pipoca eu podcast- sei não, mas na Coca-Cola tem. Na Coca-Cola. Do McDonald's tem, dizem também, né? Olha, vamos em frente. Eu soube, Ricardo, que você vai noticiar agora. É verdade que você vai noticiar? É verdade, é verdade. Noticie, meu filho. Reportagem do Brasil de Fato. A aproximação entre Argentina e China pode resultar em mais fábricas de carne suína. Pela primeira vez na história, o Brasil deixou de ser o maior parceiro comercial da Argentina e foi superado esse mês, outubro de 2020, pela China. A China agora é o maior parceiro comercial da Argentina pela primeira vez na história. Então é algo emblemático, porque a economia da Argentina ela não é tão forte quanto a economia brasileira, aliás é bem mais fraca, e por isso mesmo, desde a junção desses países em um bloco econômico que é o Mercosul, nós tivemos um avanço muito maior dos produtos brasileiros na Argentina do que o contrário. Então a gente não vê tantos produtos argentinos no Brasil, mas quando você vai para a Argentina, você observa uma rede bancária brasileira situada na Argentina, você vê uma série de produtos, principalmente relacionado à carne. Então o frango brasileiro está na Argentina, a carne bovina brasileira hoje ela está presente também na Argentina, e vale lembrar que o forte da Argentina era a sua carne bovina e também a produção de suínos. Essa parceria entre o governo chinês e o governo argentino está tão grande
que a China agora vai começar a fazer uma série de projetos com o governo da Argentina para a instalação de fontes de energia, cabos de telecomunicação, internet e também aumentar a sua produção de suínos. Então, como a China ela tem terras no Brasil, ela produz soja hoje no Brasil, então ela precisa de utilizar os países mais pobres, mais subdesenvolvidos, para poder ter uma produção dentro desses países e voltar o capital para o governo chinês. Então, por isso, muitas manifestações contrárias a esse segmento econômico dos suínos, da produção suína, mesmo porque a China ela já teve a gripe suína e aí o pessoal acha que pode ter algum outro problema também acontecendo na Argentina em função disso. Então é uma mudança no jogo geopolítico, é uma mudança da ordem econômica que está acontecendo e a China mostra cada vez mais a sua força dentro do capitalismo global. Xanxa? O Brasil rompe uma série de acordos comerciais com a China, né, por conta da sua subserviência aos Estados Unidos, e com isso faz com que o Trump, o governo estadunidense, tenha investido no Brasil um total de... Zero. Milhões de comprimidos de cloroquina. Exatamente isso. Então vocês vão... Toda a subserviência... A gente tá vendo uma organização geopolítica interessante, né? China e Argentina, Brasil e pagando pau pros Estados Unidos. Exatamente. Eu ia falar uma coisa, essa relação Brasil e Estados Unidos é interessante, porque o Brasil entra com o corpo e os Estados Unidos não pode falar, né? Então, assim, o Brasil está perdendo, né? O Brasil está perdendo um segmento econômico extremamente importante, limita a nossa atividade econômica. Nós somos um país agroexportador. E aí, quando você tem um mercado agora que é tomado por um outro país, significa dizer mais recessão econômica ainda no Brasil. Você vai comercializar com quem? Essa é a pergunta. Quem é que tem hoje também bala na agulha para poder comprar? A China. Isso dialoga com a nossa política externa de um isolacionismo ideológico que a gente tem visto crescer desde 2018. Perfeito. E essa demonização dos chineses só faz mal, viu? Os líderes de extrema-direita que o Brasil fez aliança de maneira personalista, como Viktor Orbán na Hungria, Mohammed bin Salman na Arábia Saudita, Donald Trump nos Estados Unidos, o próprio Macri na Argentina, que não era uma aproximação estratégica do governo, era uma aproximação ideológica do eleito, do governo eleito. Não era um projeto de Estado, era um projeto pessoal. E todos eles estão passando por maus bocados. O Mohammed bin Salman tem uma acusação de homicídio nas costas. O Macri perdeu a eleição. O Viktor Orbán não tem nada a oferecer ao Brasil. O que é que a Hungria importa do Brasil, pelo amor de Deus? Nada. Nosso maior parceiro comercial é a China. E a China tem um plano de crescimento estratégico que vem se desenvolvendo desde o século XX. Os Estados Unidos têm hoje como principal inimigo, como principal objetivo, o ataque sistemático ao governo chinês. O Brasil se isola, acaba por afastar o seu parceiro comercial mais importante e a China vai procurar o quê? A China vai ficar dependendo do Brasil, vai ficar dependendo dos caprichos de Carlos Bolsonaro? Pelo amor de Deus! E um segundo ponto interessante, Ricardo, que você falou sobre a questão da gripe suína, é que indiscutivelmente o consumo de proteína animal em larga escala tem causado sérios prejuízos ao planeta. Sim. Não apenas aos seres humanos com o contágio de epidemias, mas a poluição, a degradação do meio ambiente. E apesar da China, o Partido Comunista Chinês, ter colocado como diretriz o ecossocialismo, a diminuição do consumo de animais silvestres, a diminuição do consumo de proteína animal, você percebe o fluxo de capitais chineses entrando em países subdesenvolvidos justamente para a produção de proteína animal para a China. Então, para nós, o desenvolvimento, para nós, o progresso ecossocialista, mas para a periferia, pera lá, vai virar celeiro, vai produzir porco, porque a gente ainda precisa do abastecimento. Isso é porque ele dorme antes da aula, 5 minutos. Aí ele lembra falou tudo, porra toda. Falou tudo, Jorjão, parabéns. Olha, vocês falam em empresa chinesa, vocês viram o caso da Gal Gadot? A Gal Gadot, a Mulher Maravilha? Sim, conheço. A Mulher Maravilha? Gente boníssima. A Gal Gadot é garota propaganda da Huawei, né? A fábrica de telefone celular chinesa. Só que ela tweetou com o celular da Huawei e basicamente o Twitter era dizendo que ela estava apaixonada pelo celular e tal, aquela coisa. Só que embaixo no Twitter aparece de onde você está tweetando. Via iPhone. Aí tem lá, tweet for iPhone, tá ligado? Expuseram ela, tá ligado? Ela bloqueou o cara, um blogueirinho expôs ela na internet, ela bloqueou o cara. Demitiu o estagiário que fez essa besteira. Tá ligado?
Ela, garota propaganda do celular chinês, tweetando com o iPhone. Meu irmão, a briga é séria. Os Estados Unidos realmente estabeleceram como política porque as empresas chinesas estão indo fundo na propaganda contratando celebridade. De vez em quando uma comete um agafe assim. Mas vamos girar. Todo mundo já deu notícia, Jorjão? Falta você. A minha notícia diz respeito às eleições de 2020 e o número de candidatos que tem pipocado aí. No podcast passado a gente falou sobre as centenas de Lulas e Bolsonaros que estão concorrendo à vereança municipal. E Zé da Farmácia e Zé do Bar também. Zé da Farmácia e Zé do Bar. As instituições que funcionam nesse país. Precisamente. Um dia eu vou caminhar por essa cidade com meu filho e vou dizer, meu filho, antigamente aqui era tudo farmácia. E tinha título de eleitor que funcionava. Mas a gente observou como candidatos nessa eleição, levantamento feito pela revista Piauí, na seção Igualdades, um crescimento exponencial no número de policiais militares concorrendo às eleições municipais. Porque será, hein? O número quase que triplicou em relação à última eleição. Além de policiais militares, nós tivemos a participação de candidatos com o nome pastor e pastora, crescendo de 3.328 para 4.468, ou seja, um aumento de 30%. Nós temos nessas eleições um recorde de participação feminina, nós temos um recorde de candidaturas de pessoas negras, contudo, essas candidaturas de pessoas negras, nas últimas eleições, cerca de 20% dos que hoje se declaram negros se declaravam brancos. Caramba. Então é um fenômeno interessantíssimo. A gente viu um crescimento... Um fenômeno interessante. A galera mudou de cor. Precisamente. Falando sério... A galera mudou de cor de uma eleição para outra. Falando sério, tem propaganda de candidato que mudou de cor agora. Ele tá mais escuro, foi tratado no Photoshop, foi tratado em software... E ele tá mais escuro do que em campanhas anteriores. Bicho! Sério. Assim, a Michael Jackização da política ao contrário. E fiquem atentos aí ao conservadorismo crescente, porque a gente vai ter bancadas militares e bancadas religiosas crescendo fortemente nos municípios. Era o que tava faltando pra gente melhorar esse país, Precisamente, para acabar a corrupção não só na esfera federal, então, mas em todos os municípios. Você, jovem progressista, que nos ouve agora e que daqui a 4 anos... terá idade, por favor, candidate-se, né? É sério, assim, tem que ter representação. Há um número interessante. Eu tava olhando sobre as eleições aqui em Maceió, não vou trazer, não lembro a fonte agora, claro. Mas que Maceió vai passar de 21 vereadores para 25 nessa eleição, vão aumentar 4 cadeiras por conta do número da população que aumentou. Certo. Mas o número de candidatos que concorreram na eleição a vereador passado para essa dobrou. Eram 300 e alguma coisa, foi para 600 e poucas pessoas que estão participando das eleições. Inclusive, na frente da minha casa, eu encostei numa árvore e caíram 3 candidatos a vereador e 2 coletivos. Você tá muito ácido. É impressionante. Vamos é uma árvore de laranja. A dica é uma árvore de laranja numa fazenda perto de uma cidade chamada Queiroz. É o seguinte, senhoras e senhores, vamos para dicas de leitura no podcast menos ouvido da internet brasileira. Mas que agrada quem ouve. É isso aí, meu amigo. Quem gosta da gente é pouca gente mais gosta. Nesse podcast a gente fala a verdade. Só verdades verdadeiras. Por exemplo... Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto... Ao redor do buraco tudo é beira. E um cavalo morto é um animal sem vida. Essa música cantaram pro Ariano Suassuna. Vamos retomar com dicas de leitura com meu amigo que não me deixa na mão, Jason Chenchão. Gostei. Que repentista, hein? Vê só, hoje eu vou indicar um livro chamado Os Filhos dos Dias, de Eduardo Galeano, que esse foi um livro que eu dei pro meu amigo de copo e dei pro Jorge Lobo no aniversário dele, que é um livro do Eduardo Galeano que todo dia tem um conto diferente. Eu dei pra ele ficar lendo e pensando sobre a vida. São 365 crônicas, divididas aí uma por dia do ano, em que o Galeano faz reflexões sobre a vida, sobre a América Latina. E os filhos dos dias, o Galeano afirma, né, eram como os maias se chamavam. Os maias não se chamavam de maias, essa era uma denominação estrangeira, né? Espanhola, no caso. Espanhola. Eles se chamavam dos filhos dos dias. E tem um cumprimento maia que é interessante, eu aprendi justamente nesse livro. Os maias, quando se cumprimentam, eles diziam assim: eu sou outro você, e você é outro eu. Isso aí, se você quiser conhecer mais, o livro você pode encontrar fácil em PDF na internet. É muito bom. Eduardo Galeano, escritor do Gai. Eu aproveito também e indico dele As Veias Abertas da América Latina e o Livro dos Abraços. Caso ótimo sobre o Eduardo Galeano é que ele era apaixonado por futebol. Tem um livro massa. E ele dava em muita entrevista. E aí toda a Copa do Mundo, ele colocava
na porta, a casa dele sempre foi muito acessível, ele colocava Copa do Mundo. O escritor não está disponível para entrevistas. Na porta da casa dele, num aviso. Ricardo, dica de leitura. Dica de leitura, Prisioneiros da Geografia. Eu, sinceramente... Que é isso? É o título do livro. De 4 professores de geografia que foram presos. Tráfico de drogas. Da geografia. Tráfico de drogas. São 10 mapas que explicam tudo o que você precisa saber sobre a política global. E aí o autor é o Tim Marshall e ele faz uma leitura de como os países dentro da geopolítica global e também da sua geopolítica interna são interferidos pela geografia dos seus países. Ah, por isso eles são prisioneiros da geografia. Exatamente. Mas eu vou dizer a você, o título desse livro é muito ruim. Não, o título desse livro ele é muito bom, porque não, ele gera uma foda. curiosidade muito legal. Né? Para você ter uma ideia, eu vou mudar as minhas aulas no próximo ano depois da leitura desse livro. Vai se chamar Prisioneiros da Geografia para o Enem. Não, porque ele faz uma leitura, olha só, ele tem cada capítulo dele é sobre uma região do mundo. Certo. Então, ó, o capítulo 1 fala sobre a Rússia e como a Rússia é prisioneira da sua própria geografia. Depois tem a China, quais são as limitações geográficas que a China enfrenta. Depois, o terceiro capítulo, Estados Unidos, Europa Ocidental, África, Oriente Médio, Índia e Paquistão, Coreia e Japão, América Latina e o Ártico. Cara, é muito legal esse livro. Não, é muito bacana mesmo. Eu vou ler aqui só um trechinho da introdução, só para dar um gostinho pra galera, uma palhinha. Vou dar uma palhinha aqui pra galera. É um spoiler, na verdade, né? Não, aí que tá, eu não vou responder a pergunta. Veja só. Eu vou. Vladimir Putin se diz um homem religioso, um grande defensor da Igreja Ortodoxa Russa. Nesse caso, é bem possível que ele vá para a cama toda noite, faça suas orações e pergunte a Deus por que não pusestes algumas montanhas na Ucrânia. Por que será que o Vladimir Putin faz essa pergunta a Deus? Por que seria tão importante a Ucrânia ter montanhas? Então aí, se você não sabe a resposta, leia o livro porque é muito bacana. Só 2 pessoas sabem essa resposta. Quem são? É o Os prisioneiros da geografia e os inimigos do HP. O Putin e o urso dele que atravessam. Ele contou pra ele, tenho certeza. Isso é um souvenir na Rússia. Eu fui pra Copa do Mundo, os caras vendem a camiseta do Putin cavalgando um urso, tá ligado? Que massa isso, cara. Eu queria essa camisa só pra tirar uma chifre. Você sabe qual é aquele rio, né? O Rio Amazonas. Pô. Fique atento, Fique atento que a geopolítica aí tá se transformando rapidamente. Deixa quieto. Então, Prisioneiros da Geografia, nova novela das 8, é a dica de leitura do professor Ricardo. O livro é do cacete, mas o título eu vou insistir que Socializa o PDF aí na roda. Por que tu não mete um PDF pra nós no grupo aí desse livro? É porque é proibido aqui o PDF. Eu vou indicar só o link pra vocês comprarem. Boa. Nesse país ainda tá proibida a pirataria. Quando liberar, exatamente. Quando liberar a pirataria, nesse país ninguém pirateia nada. Eu conheço um professor de história amigo meu irmão, que ele anda com PDFs no bolso. Eu não posso dizer quem é, mas ele dorme 5 minutos antes da aula. Meu irmão, ele tem um PDF pra tudo. Você abre a geladeira dele, tem 2 PDF. Não, ele me mandou hoje um link com mais de 8 mil livros em PDF. 8 mil A tara dele é colecionar PDF. Aí colocaram no grupo que a gente tem, eu disse, isso é vírus, né? Certeza. Mas não era não, eu entrei no link, aí vem com uma chavezinha, eu coloquei a chave, são 8 mil Tu colocou livros. a chave e entrou no link. Sim. Agora olha aí com a bancada aí tua pra ver quanto é que tem. Não, mas aqui já era. Já tá ferrado. Já recebo aqui. Esse programa chega antes do Departamento de Estado dos Estados prisioneiro Unidos. da geografia muito antes, ó. Porque, é prisioneiro de geografia muito antes. Muito antes. Vamos lá. Muito bem. Dicas de leitura encerradas ou o Jorjão vai mandar dele Fragmento arcaico. Tentava ter amor pela matéria. Colei uma frase no espelho. Não se pode odiar a matéria e amar a forma. Fazia um dia lindo, mas frio. Isso pra mim era um gesto de extravagância emocional. Teu poema tentei, mas não deu. Colei outra frase em cima da primeira. Grita, chora, te escabela, rasga tuas roupas. Lista de coisas para se amar. Sujeira, comida, conchas, cabelos. Disse, excesso de mau gosto. Então arranquei as frases. Ai, 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 gritou o espelho cristalino. Esse poema foi traduzido do inglês, se chama Fragmento Arcaico, da
atual vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 2020, a americana de 77 anos, Louise Gluck. A dica de leitura é vocês conhecerem o trabalho desta poetisa, desta autora, que acabou de ser laureada com o Prêmio Nobel, porém, ela não tem nenhum livro traduzido em português. Então, cabe a nós buscar aí os seus poemas traduzidos em blogs, traduzidos em portais especializados e pressionar as nossas editoras, a sua editora favorita, para ver se ela lança aí esta laureada pelo Prêmio Nobel aqui no Brasil. Não precisa pressionar não, em breve a Companhia das Letras lança. Vai estar aí. Todo premiado por Nobel, quem lança o Brasil tem. E antes de chegar o livro capa dura, o PDF vai estar com vocês. Mas primeiro precisa ser Nobel para depois ter... Eu acho que tá errado. Não. É que a Companhia das Letras simplesmente o maior grupo, é uma potência, o maior grupo editorial da América Latina. Então ela publica todo mundo mesmo. Ela publicou basicamente todos os Nobéis de literatura dos últimos anos no Brasil, beleza? Entretenimento é a pauta agora, vamos em frente. O poema é muito bonito, viu, Jorge? Tem que ver quem fez a tradução, porque tem que dar o crédito a quem fez a tradução, porque a tradução é parte do negócio aí, né? Gostei da sua camisa, Jorge, tá bonito também. Muito obrigado, rapaz, foi um presente de um grande amigo. O Jorge está muito bonito. É verdade. O Jorge está muito bonito. Tá gato. Tá gato. Ao contrário de certos chanchões, o Jorge está muito bonito. Eu ainda não atingi minha forma final. Você viu o Jorge Fitness? O Jorge tem um personal, meu irmão. Eu vi, tem foto até no Tem Instagram foto dele no Qual é o seu Instagram, dele. Jorge? Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Jorge Lobo Prof. E eu faço um merchan aí do personal que eu deixo. Pô, o cara é muito gente boa, se chama Júlio Costa Rimé. Eu tô treinando com ele, vai fazer 2 meses. Não, peraí. Tu tá o quê? Treinando? Treinando, pô. Vai competir aonde você? Você no máximo, você tá malhando com ele. Treinar. Não, Tu tá pô, pensando porque que tu é o quê? ele Jogador do Flamengo agora? O jogador do Flamengo não treina. No máximo malha. No máximo malha. Júlio Costa Rimé, tamo junto, meu parceiro. E a gente se vê aí Ele não ouve não, rapaz. Ele é óbvio. Agora, pra quem não tá ligado, Júlio Rimé é o nome da taça. Que foi roubada. Que foi roubada, lá do tetracampeonato, tricampeonato brasileiro em 70. Muito bem, dicas de entretenimento. Xaxá? Boa. Minha dica de entretenimento é... Falei certo? Bicho, eu não aguento mais. Chegou no episódio 15. Dessa fase. Chegou no episódio 15. Vamos lá. Vocês já estão de palhaçada Ninguém... comigo. Ou das duas, uma. Vocês não sabem falar mesmo. Se você fala rápido, passa batido. Não. Fale rápido. Minha dica de entretenimento Isso. é a Todo mundo entendeu. A série da Netflix The Playbook, Estratégias para Vencer. Eu assisti o capítulo com a treinadora do time vencedor da Liga. NBA. Isso, e com o Mourinho, que é técnico de futebol. Que é o primeiro capítulo. Tem outros. É bem interessante essa série aí, é motivacional, pra turma que gosta desse negócio motivacional. The Playbook. Porém, é motivacional com resultados, não é só motivacional por ser motivacional, mostrando estratégias de treinadores vencedores. O episódio do Doc Rivers. O episódio do Doc Rivers. Não, de vencedores, é diferente. Que aí vai fazer uma imersão. Imersão, pra quem não sabe, é... O episódio do Doc Rivers... O Ricardo está ácido hoje. O episódio do Doc Rivers... Quando acabar sou eu que tô ácido, tá ligado? No podcast. Essa bancada de lá é a bancada da acidez. Essa é a bancada da doçura. É a bancada do amor. É a bancada do amor. E aqui é a bancada do ódio. Cadê o machado? Pega o machado na mão do Ricardo aí. Não, o machado fica aqui no meio pra cortar pros dois lados. Deixa aí, ó. Aqui, ó. Aqui é a bancada, aqui é o meio, é a justiça. É a bancada Muito do bem. meio. Olha o justiceiro aí do podcast. Até né? Porque ele que disse que vai então, que vai sair ali. É verdade. Dicas de entretenimento, Jorge. Eu queria indicar aqui o canal do camarada João Carvalho. Vocês encontram ele no Instagram com Assim Disse João. João Carvalho é mestre em História Medieval, ele é doutor em História Contemporânea e ele produz um conteúdo muito bacana no YouTube para você que está se preparando não apenas para vestibulares e concursos, mas para você que quer conhecer um pouco de história e muitas vezes histórias negligenciadas. Então o cara tem tanto vídeos curtos de algumas curiosidades, alguns debates, alguns conceitos, como aulas mais extensas, de 1 a 2 horas, de determinados conteúdos aí para a área da história. Eu me divirto muito estudando o que eu gosto, eu me divirto muito estudando história. Ele faz de uma maneira muito interessante, muito didática, muito rica em fontes. E aqui eu queria indicar o canal do camarada João Carvalho, Assim Disse João. Procurem no YouTube, procurem no Instagram. Tem um vídeo desse cidadão que ele fala da Revolução no Vietnã,
que é um negócio absurdo a quantidade de informação que ele tem. São muito bom. 2 horas de história da Indochina que você não encontra em nenhum outro lugar no Brasil. É muito bom o canal desse cara. Porque o cara é muito bom mesmo. A minha dica de entretenimento... Olha aí, tá vendo? O mundo dá voltas, olha aí. Osmose, né? Eu peguei pra... que essa terra plana... Contrariando os terraplanistas. Dá voltas. Essa pizza aqui tá girando. A terra plana não gira, ela capota. Deu tela preta na sua cabeça agora. Minha dica de entretenimento, de diversão, é a obra do Nelson Ned. Mas tudo passa. Vocês conhecem não só a obra, como vocês já ouviram o Nelson Ned? Veja. Na minha infância era o que eu mais ouvia. Na sua infância, quem é Nelson Ned? Rei O professor dos Ricardo Corrêa, quem é Nelson Ned? Cara, Nelson Ned é o cara que todo final de semana aparecia na televisão lá de casa, porque na década de 80 tinha o programa do Bolinha, o programa do Chacrinha e o programa do Gugu. Então toda semana ele estava em pelo menos um desses 3 programas, quando não, no mesmo final de semana, ele poderia aparecer em 2 programas. Para quem não lembra, o Nelson Ned era um cantor, ele tinha 90 centímetros de altura apenas, devido a um fator genético, só que ele tinha um vozeirão gigantesco. Só que, por que eu estou indicando o Nelson Ned? Porque a gente gosta de música, e aí eu queria citar algumas curiosidades aqui. O Nelson Ned foi o primeiro cantor latino a vender 1 milhão de cópias nos Estados Unidos. Ele se apresentou 4 vezes no Carnegie Hall, nos Estados Unidos, e vendeu 45 milhões de cópias. Ou seja, o Nelson Ned foi um fenômeno mundial que morreu, se eu não me engano, no ano 2014, sem ser... Digamos que eu estou dando uma dica de filme aqui, que tem um filme que precisa ser feito. Ele lançou uma autobiografia, e nessa autobiografia ele fala do envolvimento dele com drogas, a conversão ao evangelho, porque ele virou cantor gospel. E quando ele virou cantor gospel, ele vendeu pouco, ele vendeu também 1 milhão de discos no primeiro disco gospel dele. Ou seja, um fenômeno. E ele é um cantor de boleros e serestas românticas, etc, etc. Só que os primeiros discos dele estão sendo muito sampleados pela galera do rap de Minas Gerais. O Hot e Ureia, que eu já citei aqui nesse podcast do Rap Mineiro, tem uma música chamada Domingo, que faz um sample dele. E aí é interessante você conhecer a origem. Você que está ouvindo agora, você gosta de rap, você ouve, você vê, por exemplo, Marcelo D2 samplear a Cláudia em Deixa Eu Dizer. A Cláudia foi uma cantora dos anos 70 no Brasil, que foi um fenômeno mundial também. É engraçado, porque hoje tem o famoso quem do YouTube, né? Você assiste o YouTube, o cara tem lá 2 milhões de seguidores, você não sabe quem o cara é, nunca viu. Mas o cara é um puta famoso. Na música brasileira, na arte brasileira, tem muita gente que é extremamente bem-sucedida, extremamente famosa, e as pessoas parecem que deletam, esquecem, etc. Mostre ao seu avô, o Nelson Ned, ou alguém que tem a faixa de idade minha e do professor Ricardo Corrêa, e você vai ouvir falar do Nelson Ned, um cantor brasileiro, bem pequenininho, mas que era um monstro da voz. Fica aqui a dica. Pequenas empresas, grande negócio. Muito bem. Grande voz. Grande voz. Você tem dicas de entretenimento encerradas? Não, Arthur Finizola, dica de entretenimento. Eu tenho uma dica de entretenimento. Boa. Você foi a única pessoa que acertou hoje. Foi a primeira vez que eu tentei também falar essa palavra. Eu conheci hoje um projeto chamado Reverb Poesia, que faz música com alguns poemas, Sim. né? E achei um poema deles bem interessante. Mas aí eu quero falar primeiro uma historinha antes, né, de como eu cheguei até esse poema hoje, né? Porque hoje eu voltei a velejar, né? E aí quero agradecer ao Dinho aí, né, a Escola de Vela Pajuçara aí, pela oportunidade, né? A satisfação de voltar a ter contato aí com as forças da natureza. E aí eu fui recebido por essas forças da natureza de uma maneira bem peculiar, assim, bem interessante, né? Parece que... Ó, o menino voltou. Vamos ver se ele sabe como mandar esse barco ainda. Porque o vento estava bem presente. Estamos entrando numa época do ano de muito vento. Isso, né? E aí, beleza, né? Foi bem interessante aí. Fiquei nessa vibração de velejar, do mar, do vento. E voltei para casa e, assim, eu estava naquela, né, da situação de... Porque essa história de ficar em casa, ela serve assim para 1, 2 meses, né? Como a gente estava comentando, né? Mas a gente não sabe até quando vai, né? Nem como é que vai ser, né? Então, não, eu preciso encontrar um equilíbrio entre ficar dentro de 4 paredes, né? Me protegendo dessa doença, né? Mas também não ficar doente porque estou dentro de 4 paredes, né? Então,
como é que eu faço para equilibrar isso, né? E aí uma das coisas que eu busquei foi velejar, né? Sentir essa necessidade de encontrar esse equilíbrio, né? De uma maneira, obviamente, aí para todos que estão ouvindo, de uma maneira bem segura, né? Não é banda voou, como a gente estava comentando aqui, né? No máximo de segurança possível, respeitando a mim e respeitando também ao próximo, né? E aí, ao retornar para casa, aí eu tive contato com esse poema e achei muito interessante também essa vibração, né? De contato com o mar que esse poema traz. E aí eu quero ler para vocês. É preciso remar. O mar ensina. Paciência aos que têm pressa. Equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar. Para ganhar o mar, é preciso perder o medo e manter o respeito. Mas é preciso remar. O mar ensina. É possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar. O mar ensina. A maré de sorte só chega para quem um dia entendeu que os ventos sempre mudam de direção e não deixou de remar. Porque ninguém aprende a nadar na areia. O mar ensina, mas é preciso remar. Fôlego para remar. Fôlego para vencer a arrebentação e saber que isso não significa competir com o mar. Fôlego para receber o mar. Basta perceber a entrada, pedir licença e aí sim ser recebido pelo mar aberto. Fôlego para lembrar que as ondas e lágrimas são feitas de água salgada. Fôlego para transformar a tristeza em mar. E se o caminho for longo, fôlego para remar na volta. Fôlego para voltar a remar. Então, fica aí. É de quem? Reverb e Poesia. Né? E me trouxe assim, uma série de reflexões, desde entrar no mar até chegar a esse poema, né? Pô, perfeito, cara. E me trouxe assim que a humanidade está, assim, né? Nós estamos perdendo vidas por conta de uma doença que nos impede de respirar, né? E nós estamos precisando tomar fôlego para poder vencer isso também, né? Então, aprender a dar a devida atenção ao simples ato de respirar. Aprender a ter uma respiração consciente, que é um dos princípios da meditação, por exemplo. Então, eu desejo aí saúde e fôlego a todos que estão enfrentando as suas provas aí diante dessa pandemia. Boa. Boa. Ricardo Correia, dica de entretenimento. Minha dica de entretenimento seria Patrulha do Destino. Patrulha do Destino. Isso é uma deve série... ter no mínimo 50 anos. É de quando essa série? Essa série é da DC e ela é da década de 40. Ela é o seguinte, é um grupo de mutantes que tem como líder um cara, um senhor em cadeira de roda. Aí você vai falar assim, é os X-Men. Na verdade, ele é mais antigo do que os X-Men. Então, ele é da DC e muitos falam que a Marvel copiou o Patrulha do Destino, criando os X-Men com o Professor Xavier e tudo mais, porque foi publicado primeiro Patrulha do Destino. Eu, sinceramente, eu não sabia nada disso que eu tô falando agora. Eu vi um episódio na HBO e aí eu acompanhei a série inteira. Cara, é muito boa essa série e essa semana foi confirmada a 3ª temporada dela para 2021. Então, assim, tá tendo uma crítica muito positiva a essa série. Aconselho todo mundo a assistir Patrulha do Destino. Eu, particularmente, me identifico muito com um dos personagens, que é o Homem Negativo. Se ajuda, meu parceiro. Calma, ele tá abrindo o coração, deixa o homem. Exatamente. Então, assim, o Homem Negativo é um personagem maravilhoso, cara. Maravilhoso. Momento de insanidade total no programa. Ela abandonou. Bateu. Segue o jogo. Então aí, cara, eu gostei muito da série. Pô, ele apresenta, assim, os dilemas e os dramas de cada um dos personagens e tal. E quando vocês começarem a assistir, vocês vão ver porque que eu me identifico tanto com o Homem Negativo, que é o personagem que é o super-herói. Por que vocês acham que ele se identifica com o Homem Negativo? Assistam a série que vocês vão Onde é que tem essa série aí? Tem um grande mistério aí. Na HBO. Na HBO, tá certo. É toda sexta-feira. Vou assinar só pra poder... Toda sexta-feira à noite, se eu não me engano é 9 horas da noite ou 10 horas da noite, tem um episódio do Patrulha do Destino. Dos mesmos produtores de Prisioneiros da Geografia. O Homem Negativo.
Turma do pagode. Turma do pagode, inimigos do HP. Prisioneiros da geografia versus engenheiros do Havaí. Quem dá os dois a 80 Os dois a 80 por hora aqui. Professor Jorge, depois... Gente, eu tive uma síncope, eu senti vontade de tossir, por isso que eu saí, porque eu queria preservar vocês na hora que eu tava... Enfim, vocês sabem como é. Aí é o seguinte... Pelo amor de Deus, aí. Tu falou isso de propósito, não foi? Tu trouxe essa pronta, não foi? Não, é mentira isso. Você não se identificou com o homem negativo. Você trouxe essa pronta. Ó, veja sério. Poupe meus R$20 pra HBO. Bicho, não, mas é sério. Diga que é piada. Diga que é piada isso. Diga que diga que... Não, eu pensei no podcast. Tem o drama de cada um dos personagens e vocês vão se identificar com várias situações. Não, essa não foi a pergunta. Não fuja da pergunta. Não, é porque o nome é engraçado, o homem negativo. Então por isso que eu trouxe pra cá pra vocês. Mas só você o homem realmente negativo. se identificou com o homem negativo? Não, eu me identifico com vários personagens ali, na verdade. Mas nunca com positivo. Eu gostei do nome do cara. Pô, você tem um super-herói chamado Homem Negativo? Eu falei, tem que ser eu, pô. Tem que ser eu. Esse personagem foi feito pensando em mim. Lógico, evidentemente. Assim como o Soneca foi feito pensando no Jorge. Um dos 7 anões. Que piada merda. Eu não sei qual foi o personagem que foi inspirado em você ainda. Não, algum idiota. Mas enfim, olha só. Na certa, algum prisioneiro. Eu sei. Ou na certa, algum prisioneiro da geografia. Agora, esse podcast tá terrível. Senhoras e senhores, esse podcast tá totalmente descontrolado. Vamos em frente, sem cortar nada, porque eu quero um esporte. Jorge, bicho, eu tô precisando emagrecer, meu irmão. Eu tô precisando emagrecer. Dá um eco na voz do Ricardo. Dá uma voz do Ricardo. Um esporte muito bom. Um esporte muito bom para exercitar os músculos e o cérebro é o boxe xadrez. É o que, Jorge? É o boxe xadrez, que no meio do ringue de boxe para a luta e bota o tabuleiro de xadrez pros caras jogarem, velho. Entre um round e outro. Entre um round e outro, boxe xadrez. Vale muito a pena. É um esporte que tá se popularizando muito entre os britânicos. Vale muito a pena conhecer o boxe xadrez. Você faz um lance entre um round e outro, depois mete o murro na cara do sujeito. Vai na porrada e, tipo, quem não conseguir mais jogar por causa de uma concussão cerebral, perde. Talvez seja a única maneira de ganhar do Magnus Carlsen também, que é o campeão de xadrez há um tempo da porra, que abre a internet e diz assim, alguém me desafie. Alguém controla o homem negativo aqui, que ele tá na positividade muito alta. Ele positivou agora, tá trocando elétron, o homem negativo. Negativo com negativo. Negativo com negativo deu positivo aqui. O homem negativo aqui explodiu do meu lado. O Jorge tá passando mal, mas enfim. Este é o Povo de Humanas, um podcast com sérios problemas de saúde mental. Você pode apostar no boxe xadrez. Você pode apostar. Em quem vai ganhar o jogo de xadrez ou a porradaria de boxe? Ele é popularíssimo na Inglaterra e nas bolsas de aposta. Popularíssimo. Eu acredito que nessa hora a rainha da Inglaterra deve estar sentada, tomando seu chá e vendo em quem ela vai apostar no boxe xadrez, que é muito popular na Inglaterra. Exatamente. Gostei da dica de esporte. Xanxa, dê sua dica de... Porque eu vou chegar no Ricardo... Não, já sabe o que eu vou falar, né? Eu tenho uma proposta pra esse podcast aqui, pra essa parte de esportes / futebol, que agora é o que a gente vai entrar. A gente tá gravando aqui na sexta-feira, ainda não começou o jogo da seleção. Vamos fazer uma aposta... Um bolão pra ver quem acerta. É seleção em quem? Seleção Brasil e Bolívia. E Bolívia. Bolívia? É. Bicho, como esse programa vai sair depois do jogo... É aqui, é Comando de Campo do Brasil, a torcida vai estar frenética. Vai sair depois do jogo. Freneticamente eu em casa. elogiar aqui a seleção brasileira que fez uma brilhante atuação no jogo contra a Bolívia. Inclusive o placar pegou todos de surpresa. Meteu 3 gols... E o Firmino deixou dele. Eu queria dizer que a seleção foi muito bem, a defesa bastante sólida, ainda que esteja com os desfalques que teve, mas o Brasil conseguiu ganhar de 3-0 da Bolívia, dando um pontapé inicial muito importante para a sua ida para a próxima Copa. Volto a dizer, o gol do Firmino foi sensacional. Nenhuma notícia do Galo. Eu acho que essa defesa aí não tá boa não, viu? Tomar aquele gol besta ali quase no final do jogo, só porque o placar já estava garantido, para mim isso não mostra aí muita seriedade. Mas é porque tá jogando sem um goleiro titular, né? O Alisson tá dodói. A galera tentou fazer aquele 1-2, quem corre a bola, não deu muito certo, mas a seleção aí não costuma decepcionar. Costuma sim, pra o falar O Tite titibilizou. Muita flexibilização, box to box. CRB tá aquela, né? Ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, é isso. Né? Ganha uma, perde outra? Ganha uma, perde outra, é sim. Eu acho que perde uma, perde outra, ganha uma. Perde uma, perde outra, ganha uma. CRB, desde quando voltou a pandemia, não perdeu duas seguidas. Quem tá decolando na tabela é o CSA, viu? É o azulão do Mutange, parceiro. Tá decolando na tabela. Mas peraí que vocês tinham 4 pontos ainda. O Galo estacionou, eu sou porteiro do G4. Pra chegar no G4 tem que passar pelo Galo. O CRB tá uma vitória do G4 com jogo a menos. Exatamente. É isso, papai.
vai. o campeonato. Tá assim. bom, É isso, então papai. vai. Agora Fala aí do seu Vai time. entrar no G4 no momento certo, quando acabar o Vamos lá, campeonato. então vamos falar de futebol de verdade, pessoal. Vamos Bora. falar de Campeonato futebol de inglês, verdade. Xanxa. O campeonato inglês tá... O homem negativo ficou chateado agora. Vai, homem negativo. Futebol de verdade é falar o seguinte: o melhor centroavante, o melhor atacante do Brasil hoje, centroavante, centro avançado, o melhor centroavante do Brasil, o 9 é Pedro. Depois que o Logamalho foi embora, é verdade. Pedro é um dos melhores atacantes da história do futebol brasileiro, inclusive. Pedro é o Romário que tem Essa é queixo. pura chalaça. Ele sempre chega primeiro na É corrida. o Romário que tem queixo. Ele sempre Então, chega primeiro, porque ele, ó... Exatamente. O Queixada, ele é muito bom. Famoso cara. queixo Ele de é muito- rampa. Ele é muito Famoso bom. queixo de rampa. No último jogo, ele recebeu apenas 3 bolas. E 2 ele fez o gol. Então, assim, é um matador nato. É o 9 da seleção. E o garotão já operou o joelho, né? É capaz dele. É garotão. É garotão. Já operou o joelho realmente. E o Tite gosta de um centroavante fixo. E, sinceramente, perto do que ele tem na seleção, com esse jogo agora que rolou contra a Bolívia, que nós acompanhamos aqui, pô, ele tem vaga fácil ali naquele ataque da seleção brasileira. Faria uma boa dupla com o Marinho, que tá detonando também. Marinho é outro. E Não é acho de que- hoje, hein? ó, Não é e de uma coisa hoje. interessante sobre o Marinho é o seguinte: o Marinho era muito popular por conta de memes, né? Na internet. Sim. E aí, Sabia não. Sabia não. Chegaram pra ele, meu irmão, instruíram ele, disseram o seguinte, ó, jogador que se folcloriza, que vira meme na internet, a tendência é a carreira naufragar. E o Marinho levou isso a sério, parou de dar entrevista, meu irmão. Mas aí sabe quem levou a sério o Marinho? Porque ninguém tava levando a sério o Marinho porque eu desse sabia não. Sabe quem levou a sério? Qual foi o treinador que falou, não, esse cara joga muito? Jorge Sampaoli. Não. Não, claro que foi, o próprio Marinho disse. Não. O primeiro grande treinador que tirou ele de um time pequeno, colocou ele no time grande e acreditou nele foi Vanderlei Luxemburgo. E aí depois é que ele foi pro Santos e não, ele teve Cruzeiro algum outro- saiu, Marinho- voltou pro Marinho- Grêmio. Pronto, Marinho então no jogou- Cruzeiro minha gente, Marinho foi jogou no Ceará. Cruzeiro com o Vanderlei Luxemburgo. Marinho, não, tá errado isso. Marinho saiu do jogou Cruzeiro, no, Marinho, saiu Marinho do jogou Ceará, no foi pro Vitória. Cruzeiro. Marinho jogou no Vitória. No Do Vitória foi o ele Sabia pro- não. O Vitória foi o Não, Sabia no não. Ceará foi o Sabia não, quando ele Foi? levou o cartão amarelo. Aí depois ele foi pro Ceará. Do Ceará, o Luxemburgo levou pro Cruzeiro. Pronto. Do Cruzeiro, ele foi pro Grêmio. Não, ele saiu, foi pra fora do país. Saiu pra Foi China. pra China, voltou pro Grêmio. Não deu certo, veio pro... E outra, pro- se eu não me engano, posso estar errado, beleza? Mas o Marinho é de Piranhas. Ele é alagoano. Ele é lagoano. Mas a coisa mais legal do Marinho que eu queria destacar é o posicionamento político dele com relação ao racismo. Ele falou um negócio muito interessante. Abertamente na Globo. Não, na Bem Globo, em Amigos, todos os cantos na ele ESPN. fala disso, ó, hoje eu sou um cara que tem voz ativa e posso fazer isso, não quero roubar a bandeira de ninguém, nem nada disso, mas hoje eu posso falar porque muito tempo eu fui silenciado. Então eu vou lutar pela pauta antirracista, por todo mundo que sofre preconceito, homossexuais e tal, não sei o que, achei bem bacana. Eu acho o tudo, Marinho né? um cara sensacional. Falando nessa questão de racismo, né? Técnico de futebol tira time de campo após jogador gay ser vítima de homofobia. Na última quinta-feira, dia 1, Landon Donovan, nome do técnico do time de futebol San Diego Loyal, foi um dos mais comentados na internet por ter retirado todo o seu elenco de campo durante o intervalo de uma partida na disputa. Foi, na verdade, na Liga de Soccer dos Estados Unidos, na Major League Soccer, eu acho, né? Ou na Futebol Universidade. americano, né? Não, soccer é futebol. É futebol. Futebol. Isso. E aí ele agiu lá com preconceito e aí o time foi reivindicar com o juiz. E o juiz não tomou uma atitude. O time o time saiu de campo. Boa! Vamos em frente, senhoras e senhores. Vamos para agora a última parte do nosso podcast. Nota de repúdio. Nota de repúdio. Eu vou deixar aberto porque eu não fiz sequência para nota de repúdio hoje. Quem quer começar a nota de repúdio? Eu nem tenho nota. A minha nota de repúdio aqui vai para a galera que altera o calendário ao seu bel prazer. Eu estava pesquisando quando seria o dia do professor e do nada eu descobri que o dia do professor foi antecipado. E eu fiquei, quando é que vão me dar parabéns? Aí depois eu lembrei que a Prefeitura de São Paulo, no início da pandemia, antecipou o Natal e o feriado da Consciência Negra para tentar fazer o isolamento social. Aí eu pensei, então o que é que vai acontecer dia 25? A gente vai ter o quê? O aniversário do Noam Chomsky? Como é que vai ser o feriado naquela época? Aí eu fico meio confuso quando a galera fica antecipando, modificando o feriado, e essa é a minha nota de repúdio. Então você aqui, odeia carnaval, né, meu irmão? Não, eu amo o carnaval. Inclusive, em 1892, o carnaval ele foi adiado para junho.
Era o governo do Marechal Floriano Peixoto. Ele não queria fazer o carnaval em fevereiro, porque era uma festa da população negra, e a elite brasileira é racista, né? Era racista na época. Aí ele proibiu o carnaval em fevereiro e botou o carnaval para junho. E o que aconteceu? Teve 2 carnavais. Porque o povo não é besta, foi pra rua, brigou com a polícia, fez carnaval em fevereiro e fez carnaval em junho. Eu tô muito... E a Páscoa? Eu não sei o que aconteceu. A Páscoa é feriado católico. Aí eu não... mas a Páscoa são 40 dias depois do carnaval. Eu fiquei curioso com o São João aí. Aí, meu irmão, os caras... São João olhou e disse assim, vamos nessa, meu irmão. Estoura o confete e bota o milho. São João vai ser embalado com Natal. Carnaval pulando a fogueira. Tá ligado, pô? Aí eu fico meio confuso com essas modificações de feriado. Inclusive, daqui a pouco vai ser feriado do Dia dos Professores. Eu espero que vocês... Segunda-feira. Possam valorizar aí os seus mestres e suas mestras. Parabéns aqui a todos os presentes. Vocês me ensinam muito. E eu fico muito confuso com isso. Aqui vai minha nota de repúdio. Muito bem, Jorge. Minha nota de repúdio vai pro super-herói chamado Homem Negativo. Eu nunca vi um negócio desse, meu irmão. Homem Negativo é muito bom. Mas você tá acostumado com Super-Homem, Fantástico. Exato. Meu irmão, o que o Homem Negativo vai resolver? Super-herói verdadeiro, pô. Não sei, velho. Eu acho que ele resolve coisas do dia a dia. Tipo, o Homem Negativo vai à loteria. Puta merda, que fila da porra. Não, eu acho que ele conserta chuveiro elétrico, seu Homem Negativo. Aí vocês têm que ver a série pra saber o que faz o Homem Negativo. Eu fiquei lembrando do Cacete Planeta, né? Que tinha um bloco desse, né? Do super-herói brasileiro. Super-herói brasileiro. Pronto, o Homem Negativo faz o quê? Paga imposto de renda. Tô mal, tô negativo. O Homem Negativo na fila para o auxílio emergencial. Tá ligado? O Homem Negativo estaciona o carro no Leblon. No caso, ele sonega. Ele sonega, né? Na verdade, é que ele tá com o nome sujo no SPC, então ele tá negativado. Ele é eleitor do Ciro. O Homem Negativo é porque ele... O Homem Negativo recebendo a ligação do banco. Olá, senhor negativo. Tá negativado. Esse Homem Negativo. É porque eu sou o Homem Negativo, por isso que eu estou negativado. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o Homem Negativo. Aí dentro. Minha nota de repúdio vai pra esse tal de Pix, que eu ainda não entendi. Todos os meus bancos estão mandando eu atualizar pra esse negócio de Pix. Eu não sei se é bom pra mim, se é ruim pra mim. Você vai tomar no Pix. Então, eu tô com medo disso, porque você tem que se cadastrar agora. Isso vai funcionar em novembro. Eu já assisti vídeo no YouTube, já ouvi aplicativo. Eu vi que é bom pra mim, que é ruim pro banco. Sempre quando é bom pro cara e é ruim pro banco, depois vai dar alguma merda. E eu tô com medo disso. Mas você sabe que o Pix é uma estratégia do Homem Negativo pra dominar o mundo. Deus queira. Pode ser também. Não, porque eu vi assim que vai diminuir o valor do TED, né? Agora você não vai pagar mais de reais. Não vai as transações vão ser em segundos, direto, tal, não sei 10 o quê. segundos. Então tem tudo isso. Vai ser num Pix. Porém, eu estou receoso, porque sempre coisa de banco, eu prefiro guardar meu dinheiro debaixo do colchão. Vai ser que é um assalto Pix a banco, Card de olhos. que é um banco, né? Aparentemente, todo mundo vai ter que ter. Só que você vai ter que escolher qual a instituição que você vai fazer. E aí, cada instituição lhe dá algumas regalias ou não. Já peguei Isso. informação diferente no outro podcast de fonte que eu não vou informar, porque são Mas me concorrentes informe porque eu novos. tô querendo saber desse negócio Que aí também. você pode ter 3 registros de Pix diferentes. Sim. Você pode ter 3 Pix. Exatamente. Então, e vai Eu esperei funcionar. a piada. A conclusão da piada. Na vou verdade, fazer. o Arthur só tem um Pix. Mas Você além- tem 3, dessa fica. Não, mas tem um negócio legal. Essa fica. Pelo que eu entendi. O Homem Negativo tem quantos Pix? No, Pix tá no plural ou tá no singular? A teoria da porque Branca de Pix Neve. é Meu três, amigo, três Ele é X. super-herói, ele não tem Pix, ele tem Megapix. Zerou, hein? Acabou, vamos embora? Vamos embora que depois dessa terminou. Foi boa, não, essa? Ninguém tem mais nota de repúdio? Eu tenho uma nota de repúdio. Você tem uma nota de Pra repúdio? todo mundo que torceu contra o governo, tá aí, o fim da corrupção chegou. Boa. E agora vocês vão ter que engolir a seco esse governo que acabou com a corrupção no Brasil. É isso aí, tamo E quem junto. não gostou, que faça o Pix. Esse foi o Tchau. programa.